pessoal? Tudo bem com vocês? Não parece que foi ontem que a gente se viu, ano passado? Gente, passou rápido demais. Sejam bem-vindos, viu? É uma imensa alegria ter vocês aqui mais uma vez, mais um ano a gente junto. E a gente hoje dá início ao Mês Espírita, que é um evento que há 18 anos faz parte das atividades da USE Intermunicipal de Limeira. Inicialmente, a gente já tem aqueles recadinhos básicos que vocês já sabem, estão acostumados. Celulares, por favor, a gente pede a gentileza de ou desligarem ou então deixarem no modo silencioso. As pessoas que vieram com crianças, nós temos uma sala com monitores para dar aula e recreação para as crianças a partir de 4 anos de idade, para vocês ficarem mais confortáveis. Esse aqui já está funcionando, ok? Deixa eu só desligar este. Todas as palestras do Mês Espírita 2018 serão gravadas. Se houver interesse em adquirir o DVD, você pode fazer a sua reserva e no próximo sábado já vai estar à disposição aqui para vocês, tá? O Clube do Livro Espírita, que é vinculado à USE Intermunicipal de Limeira, existe desde novembro de 2005 e tem o objetivo de divulgar a doutrina dos espíritos através de excelentes romances e livros doutrinários. Estes livros são oferecidos aos seus associados por um preço acessível e bem menor do que o valor de capa. Para associar-se, basta preencher a ficha de inscrição e devolvê-la na Banca de Livros Espíritas Luz e Saber, na Praça Dr. Luciano Esteves, sem número, em frente ao Banco do Brasil. Ou, se vocês quiserem, vocês podem preencher aqui mesmo com a Leninha lá na frente, certo? Gente, pessoal que está sentado aí, na cadeira, no apoio do lado direito, existem algumas cadeiras que têm alguns cupons coladinhos aí, que são presentes para vocês, tá? Quem achou, olha lá, aqui na frente alguém já achou. Nós temos aí alguns cuponzinhos de presentes, que são livros que vocês vão ganhar, tá? Então, quem achou o cupom, guarda, porque no final vocês retiram lá com a Helena na frente, tá certo? E aí, quem achou, gente? Quem achou, levanta a mão aqui. Lá no fundo, 1, 2 aqui, 3 lá. Cadê? Mais alguém? 4 aqui. Ok? Todo mundo? Quem achou, então, segura o cupom e guarda aí para no final poder retirar aí o seu livro. Neste instante, convidamos para compor a mesa de trabalho a presidente do Centro Espírita de Oração Amor e Luz, Eli Maria Maduro Francisco. Convidamos também o Rogério Pereira, representante da USE Limeira. Tudo bem? Não, fique à vontade. E também nós convidamos o palestrante da noite, Nelson Bretanha. Dando continuidade a esta cerimônia, o nosso reconhecimento aos trabalhadores da Seara Espírita que atuam em todos os centros vinculados à USE Limeira. A todos o nosso respeito pelo trabalho realizado. Damos também as boas-vindas aos nossos irmãos de Ideal Espírita, vindo de outras localidades, e às demais pessoas que professam outras crenças, ideais e doutrinas religiosas. Gostaríamos de agradecer também o querido amigo Cleiton Prado, que veio de Americana para nos proporcionar este maravilhoso momento musical e que estará conosco também nos próximos sábados. Agradecemos ainda ao secretário de Segurança Pública, o senhor Francisco Alves da Silva, e ao secretário de Educação, o senhor André Luiz Francesco, pelo apoio prestado. Convidamos, neste instante, o senhor Mário de Araújo, da Casa Espírita de Oração Amor e Luz, para proferir a prece inicial.
Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus abasteça nossos corações hoje e sempre. Vamos todos nós, por um momento, fechar os olhos, que possamos esvaziar as nossas mentes de todos os pensamentos, de todos os problemas, de todas as atividades do dia. Que possamos esvaziar a nossa mente, para que assim, unindo nossos pensamentos, podemos elevá-lo ao Pai e pedindo ao Pai, em forma de agradecimento, o que nós ganhamos dele nessa vida. Agradecendo ao Pai pela nossa existência, agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, esse presente que recebemos dele, agradecendo ao Pai pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, nosso alimento. Que possamos estar na sintonia de paz e de amor que essa sala nos proporciona e que possamos absorver a mensagem passada por esse nosso irmão querido que irá aqui dividir conosco o seu conhecimento. Que cada um de nós guarde no fundo de nossa alma esse momento. Que possamos guardar conosco essa energia que aqui entramos em contato, levá-la de volta aos nossos lares e, quem sabe, dividir lá com quem não pôde vir. Agradecemos, Pai, por esse momento. Muito obrigado. Obrigado. O palestrante da noite, Nelson Bretanha, é professor universitário, formado em Física e Psicologia, palestrante espírita, frequentador e trabalhador da Casa Espírita Jesus, em Araras, e Vinha de Luz, em Rio Claro. Passamos, então, a palavra para Nelson Bretanha, que, em homenagem aos 150 anos do livro A Gênese, discorrerá sobre o tema Contribuições da Física Moderna para a Compreensão da Gênese. E em nome de toda a diretoria da USE Intermunicipal de Limeira, desde já, nós agradecemos a sua ilustre presença. Com vocês, Nelson Bretanha. Som. Bom, boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação e inenarrável alegria que aceitei o convite de compartilhar essa noite com vocês, com o mesmo propósito, o mesmo intuito de aprendizado, crescimento e transformação moral. Mas antes da gente começar a nossa conversa propriamente dita, só gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito do título, porque ele pode causar um pouco de ansiedade aos presentes, né? Que a palavra física está associada com muitos traumas escolares. Então, para a gente poder trabalhar nesse momento com a mente aberta, sem ansiedades e preocupações, vamos esquecer por um momento esses traumas e ressentimentos do passado. E eu vou me colocar na mesma posição. Caso você não consiga perceber a grandiosidade, a magnificência dessa rainha das ciências que é a física, por favor, não desista dela. Desista de mim, Nelson, que fui incapaz de compartilhar e transmitir a grandiosidade desse assunto. Então, não faremos nenhuma prova no final, certo? Não terão questões, não falaremos sobre matemática, também muito avançada, não é o intuito da nossa conversa. Mas algo precisa mudar, principalmente dentro da doutrina espírita, que é algo que me incomoda um pouco, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa preocupação. Muitas vezes, dentro da doutrina espírita, a pessoa vem com a imagem, a ideia de que ela vai alcançar o consolo em primeiro lugar. Mas isso está equivocado, né? Não é a proposta. Qual que é a proposta do Espiritismo? Esclarecimento. E o que decorre do esclarecimento? Conforto, consolo e transformação moral. Aí o processo é sincero, é eficiente. Então a gente precisa sair da postura de pedintes espirituais para uma postura de trabalhadores, que conquista conhecimento e transforma ilusões em verdades. Sem isso, qualquer transformação é falsa e desmorona como castelos de areia. Primeiro obstáculo, e a gente já não tem solidez, porque não tem base. Então, a física vai nos trazer essa base. Justamente pelo título, né? Nós estamos aqui homenageando o livro A Gênese, 150 anos.
Mas o que significa a palavra Gênese? Gênese está associado com criação. Nós chamamos de modelos cosmológicos. Então, o que a gente busca quando estuda Gênese? O que é o universo? Como ele foi criado? Com que propósito ele foi criado? Quais são as leis naturais que regem o funcionamento desse universo? Essas são as reflexões provenientes do conceito Gênese, síntese, criação. Existem muitas Gêneses. No livro de Allan Kardec, ele foca na Gênese mosaica de Moisés, aquela que consta na Bíblia, correto? Mas a gente precisa analisar com um pouquinho mais de cautela, prudência e parcimônia. Então a gente vai começar uma aventura pelo mundo da física agora, mas lembrando, não se assuste, a gente vai falar de conceitos, leis, entendendo a física como uma ciência que busca descrever o pensamento do Criador, entender o funcionamento do universo. Então o título que eu escolhi, complementando o tema que é Contribuições da Física Moderna, é o Espiritismo e a Física Moderna. Conceitos filosóficos, aspectos conceituais e filosóficos. Então vamos começar. Mas para a gente sentir um pouquinho o clima, eu coloquei uma das minhas músicas prediletas para compartilhar com vocês também, do período barroco, Johann Sebastian Bach. E um dos quadros também que para mim é extraordinário, de Rembrandt, filósofo com o livro aberto. E uma mensagem para nós lermos juntos aqui. O espírito científico, fortemente armado com o seu método, não existe sem a religiosidade cósmica. Ela se distingue da crença das multidões ingênuas que consideram Deus um ser de quem esperam benignidade e do qual temem o castigo. Uma espécie de sentimento exaltado da mesma natureza que os laços do filho com o pai. Um ser com quem também estabelecem relações pessoais, por respeitosas que sejam. Sua religiosidade consiste em espantar-se, em extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza, contemplando uma inteligência tão superior que todos os pensamentos humanos e todo o seu engenho não podem conceber. Esse sentimento desenvolve a regra dominante de sua vida, de sua coragem, na medida em que supera a servidão dos desejos egoístas. Indubitavelmente, esse sentimento se compara àquele que animou os espíritos criadores religiosos em todos os tempos. É uma frase, um texto impactante que a gente associa à religião, né? Mas olha o autor. Albert Einstein, um físico, um matemático. Então, aquela ideia de que os físicos e matemáticos são ateus é uma ideia pré-concebida, equivocada e falsa. Tudo depende de como você está definindo Deus. É isso que a gente vai conversar. Então vamos começar estruturando o nosso pensamento para ter uma sequência de raciocínio, tudo bem? Então a gente vai falar sobre os 3 aspectos fundamentais do pensamento para a gente poder conceber essa gênese: filosofia, ciência e religião. Como é que a gente relaciona essas 3 áreas do conhecimento? Então, mais uma frase que eu acho fantástica, de Johannes Kepler, também físico, astrônomo, e ele diz assim: a geometria existiu e existe desde antes da criação. É coeterna com a mente de Deus. A geometria forneceu a Deus um modelo para a criação. Mas qual que é a pergunta que está subjacente a essas reflexões? Não está só dentro do espiritismo a busca da compreensão da criação. Então o espiritismo não é uma religião, uma visão que fragmenta, compartimenta e divide. Ela é universalista. É o intuito e o propósito é construir conhecimento para entender quem nós somos, de onde nós viemos e para onde queremos ir. Qual é o propósito da nossa existência? Então as perguntas foram feitas há muito tempo. Não é particular do espiritismo, é particular da filosofia. Olha Plotino, um filósofo pré-socrático. E nós? Quem somos nós, afinal?
Então, os pré-socráticos, eles tiveram a grandiosa ideia que esses homens transmitiram, foi que o mundo à sua volta pode ser compreendido. Isso é básico. Então, nós não precisamos mais, isso estou falando antes de Cristo, não precisamos de dogmas, convencimentos e imposições. O mundo pode ser compreendido através do exercício mental. Isso nos liberta, é a maior liberdade. E a ideia de Anaximenes, que eu selecionei como um pré-socrático. A atitude científica de querer verificar a concordância entre as previsões de um sistema teórico e os fatos do mundo. Isso é fazer ciência, ter coerência, ter compreensão. Aí as respostas passam a ser respondidas com seriedade, com cautela, com rigor. E a gente não se perde tanto nas ilusões como fazemos. Então vamos ver se a gente consegue desconstruir um pouquinho essas ilusões. Agora, como é que eu saio do mundo da filosofia e vou para o mundo da ciência? Na filosofia nós temos a metafísica, que é uma parte interessantíssima, que faz conjecturações sobre propósito existencial. Mas eu quero fazer ciência, quero compreender um pouquinho o funcionamento do mundo. Então a gente precisa de uma linguagem, vocês concordam? Se eu quero ler um livro que tem uma história belíssima, interessantíssima, mas o livro está escrito em alemão, o que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que saber alemão. A física, ela quer ler um livro também, só que é o livro por excelência. Que livro a física quer ler? O universo. Esse é o grandioso livro que a física quer ler. Para ela ler esse livro, ela precisa dominar a linguagem com a qual Deus escreveu esse livro, vocês concordam? E segundo Galileu Galilei, qual foi a língua que Deus usou para escrever o universo? Matemática. É outro termo que causa muito trauma para a gente, né? Mas eu não estou falando daquela matemática que te causou dor de barriga antes da prova, que te assustou no processo de escolarização. Eu estou falando de uma matemática ensinada e compreendida de forma profunda, sincera, propósito. E eu não estou falando de buscas por diplomas. Diploma e conhecimento não são sinônimos. Entenda o que eu estou dizendo. Estou falando do espírito que busca o conhecimento pelo prazer de conhecer. É aí que reside a felicidade. É isso que a gente tem que fazer. Não estou pedindo ou comentando que a gente precisa buscar convenções sociais de aprovação. Não, é o conhecimento sincero, disciplinado, da nossa vontade dominada para a transformação moral. Então, quando eu falo sobre física, o espírita tem que saber um pouquinho de física? Tem. Tem que saber filosofia? Tem. Tem que saber um pouquinho de matemática? Tem também. A gente tem que saber um pouquinho de tudo, de biologia? Tem também. Senão a gente se perde nas ilusões. E o outro nos convence de coisas que não faz sentido nenhum. Mas a gente passa anos acreditando. E depois nada dá certo, a gente ainda culpa a Deus. Nossa, eu fiz tudo o que disseram que era para eu fazer e deu errado. Mas tudo que te disseram estava errado. Então vamos analisar o universo com mais prudência. Esse vai ser o nosso objetivo. Ciência, busca pelo saber em um sentido mais profundo. E além disso, o desenvolvimento da tecnologia. Mas eu não quero falar sobre tecnologia. Eu quero falar sobre a busca de um conhecimento profundo nesse momento. Esse conflito aparente que existe entre filosofia, ciência e religião, faz sentido? Qual que é o propósito da filosofia? Buscar conhecimento. Qual que é o propósito da ciência? Buscar conhecimento. E qual que é o propósito da religião? Buscar conhecimento. Não pode haver conflito entre as três áreas do conhecimento. Nenhuma é melhor do que a outra. São diferentes áreas do conhecimento, buscando uma construção única. Por isso que a gente diz que a doutrina espírita é monista, não dualista. Busca uma essência única, que é o santo graal da física também, que busca a teoria da unificação. Vamos ver como é que isso se constitui dentro do espiritismo. Como é que o espiritismo emerge disso? Então, o espiritismo não é só um tripé, porque a ideia do tripé dá uma falsa noção de linearidade. Mas não é linear o raciocínio, é uma teia de relações. A influência é recíproca, são conceitos interdependentes. Filosofia, ciência e religião. E o que nós chamamos de espiritismo é uma compreensão dos três. Busca compreender os três e fazer uma síntese que tenha significado
e propósito. Esse é o grande trabalho. Então, é uma interdependência entre religião, ciência e filosofia. Vamos dar uma olhada no que Kardec colocou no livro A Gênese. Um trechinho. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode-se dizer com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. Sem esses conhecimentos, a leitura do livro A Gênese fica um pouco complicada. Vocês já perceberam? Vocês tentaram fazer a leitura? O capítulo no qual eu estou me baseando é Uronografia Geral. Vocês se lembram desse capítulo lá na Gênese? Do que trata a uronografia? É o estudo astronômico, é o estudo do universo. Lá, Kardec compilou algumas frases, falas e textos de Galileu Galilei, que foram organizadas a respeito da criação do universo e das leis naturais que o regem. Vamos ver se a gente consegue discutir sobre isso. Ou por que as pessoas têm tanto medo e receio de falar sobre ciência? Primeiro, pelo trauma escolar que a gente acabou de comentar, não é? Fala em matemática, a gente já fica suando, fica frio. Não, é impossível para mim. Não é. Mentira. Eu sempre falo para os meus alunos que dizer que não é capaz é a desculpa do covarde, né? A gente precisa ser sincero. Nós somos capazes, dependendo do tamanho da nossa vontade e da nossa determinação. Dizer que não é capaz é fácil. Dizer que não é para mim, não é para mim. Por que não? É um espírito em evolução, estamos aqui para aprender. Então, esse é o grande propósito. E aí, o que acontece? Quando algo é contradito pela ciência, como, por exemplo, a Bíblia, que causa muita polêmica, o que as pessoas que são avessas à ciência fazem? Lutam e tentam justificar o injustificável, nos convencer do que não é real, e lutam com todas as forças, manipulando e deturpando as palavras e as passagens para justificar a sua pequena compreensão, ao invés de abandoná-la e dilatar a compreensão. Uma vez que nós não somos detentores da verdade ainda, nós estamos construindo, somos espíritos em evolução. Acreditar que somos portadores, detentores de todo o conhecimento, é uma audácia, um atrevimento sem precedentes. Isso impede a nossa transformação moral. Então, qual que é a preocupação deles? As pessoas acreditam que certas passagens são revelações divinas. Então, se Deus é perfeito e a ciência contradiz as suas palavras, contradiz a revelação, qual que é a conclusão direta? Tem duas. Ou aquele texto não é uma revelação divina, ou Deus não é perfeito. Qual será que faz sentido? Faz sentido definir um Deus que não é perfeito? Isso é contraditório. A definição de Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não tem como ele cometer erros. Isso que nós definimos como Deus. Então, isso quer dizer que aquilo que a pessoa passou acreditando 30 anos da sua vida, 40 anos da sua vida, o que acontece? Não era uma revelação. Nossa, mas tem problema isso? Não. Simplesmente desapegue e mude. O ser humano tem muita dificuldade em se desapegar do velho. Não é só material. A gente fala em desapego, a pessoa pensa em doar, em caridade, material. Não estou falando disso, essa é fácil. Eu estou falando do apego em sentimentos, em concepções, em compreensões. São equivocadas? Vamos abandoná-las. Então, vamos fazer uma síntese, um resumo. Para nós, dentro da doutrina espírita, o que nós podemos trazer como revelação divina? O que seria a revelação divina para nós dentro da doutrina? A ciência. A ciência é a revelação divina e o pessoal não percebe. Então, quando a gente estuda ciência, nós estamos estudando a obra da criação. É a revelação divina por excelência. Esse é o grande propósito. Então, vamos acompanhar o pensamento de alguns físicos. Então, para a gente entender a mudança de paradigma, eu preciso comentar algumas coisinhas da física para vocês, mas de forma conceitual e tranquila. Todo o conteúdo, todas as imagens, eu coloquei no referencial lá no final da apresentação, tá? Para quem quiser consultar, para quem quiser se aprofundar, porque aqui o intuito é o motivá-lo. Eu quero que você
desperte para o prazer e a felicidade incomensurável de estudar a ciência. Esse é o intuito. Vocês se recordam o ano em que foi escrito o livro A Gênese? Estamos comemorando 150 anos, não é isso? Então ele foi escrito em 6 de janeiro de 1868. Só que em 1868, no meio do século XIX, a ciência ainda, a física, era o que nós chamamos de física clássica. Era a física tradicional. Não deu tempo de Kardec encarnado pegar a grande revolução que ocorreu no final do século XIX e começo do século XX. Revoluções que foram classificadas pelos filósofos como os maiores trunfos da intelectualidade humana. Ponto. Ou seja, não dá para ser mais brilhante do que isso intelectualmente. E é sobre essas duas grandes revelações e revoluções acadêmicas que a gente precisa conversar, para mudar um pouquinho os nossos conceitos dentro dessa grande criação que é o universo. Então, vamos comparar como é que era a física antes da grande revolução, que era a física que Kardec conhecia, na época em que foi publicado o livro A Grande Gênese. Eu selecionei alguns grandes pensadores dessa magnífica ciência que é a física, com o intuito de ver um pouquinho, de uma pequena mudança de paradigma na sua cabeça, tirando aquele preconceito de que o físico não discute conceitos espirituais e religiosos. Newton, grande Isaac Newton. Olha o que Alexander Pope, um filósofo, escreveu a respeito de Newton, para você entender a importância desse espírito. A natureza e suas leis ocultavam-se nas trevas. Deus disse que Newton se faça, e fez-se a luz. Tamanho esclarecimento que esse espírito trouxe a nós. Agora, uma coisa que me deixa um pouco encabulado, e eu comento isso com os meus alunos, é que quando eu falo sobre uma personalidade desse tipo, os alunos falam: nossa, mas a gente nem sabia que ele existia. E aí eles vêm trocar figurinhas comigo, né? A gente conversa bastante. Eles falam de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar também. Aí eu pergunto: o que essa pessoa fez de especial? Ah, ela participou de um programa. Que programa? Ah, eu nem me lembro o nome agora. Um programa na televisão. Ah, e essa aqui, o que é? Ah, ela canta. Meu Deus, você acompanha um ser humano que, com todo respeito, não contribuiu tanto quanto gigantes da intelectualidade, e você não os acompanha. Você não conhece um Planck, você não conhece um Heisenberg, mas você conhece um jogador de futebol e sabe que horas ele dorme, que horas ele acorda? Sou eu que estou maluco? Aí os alunos falam: nossa, professor, verdade. Ah, vamos ver se a gente consegue pôr em ordem o nosso pensamento, porque a sociedade me diz que tem que ser assim, mas precisa mesmo? Eu preciso perder o meu tempo em ilusões e mediocridades porque os outros acham bonito? Vamos ser um pouquinho mais independentes, mais livres de pensamento. Conhecê-lo, na minha humilde opinião, é imprescindível. Isso não significa que ele foi perfeito. Isso significa que ele fez uma grande contribuição. A grande contribuição dele, dentre muitas, foi o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral. Simplesmente a ferramenta por excelência para quem quer descrever o funcionamento do universo. Só por isso ele já foi imortalizado. E a óptica, que é o estudo da natureza da luz. O que é a luz? O espírita adora falar sobre ciência sem saber um pouquinho sobre ciência. Já perceberam? Ah, o André Luiz falou de ondamento eletromagnético. Tá bom, o que é isso? Ah, não sei, só sei que é bonito, deve ser difícil, porque é uma palavra grande, né? Mento eletromagnético. Mas o que significa? Não sei, tudo bem, não saber não é o problema. Vamos pesquisar, vamos discutir, vamos conversar, para a gente se apropriar de verdade do assunto, senão não tem propósito. Energia, radiação, sintonia, frequência, ressonância, são todos conceitos físicos. E o espírita repete, mas sem conteúdo. Então isso não tem mudança, não tem propósito. Olha, dá uma olhada nas frases que eu selecionei de Isaac Newton, para você conhecer um pouquinho a sua personalidade, né? Porque não dá para a gente ficar só nele pelo tempo que a gente tem. Não sei o que posso parecer aos olhos do mundo. Para mim mesmo, porém, pareço ter sido somente como um menino que brinca à beira do mar, tendo me distraído a encontrar, vez por outra, um seixo mais liso, mais bonito, uma pedrinha mais lisa, mais bonita que o comum.
enquanto o imenso oceano da verdade se estende à minha frente, inteiramente desconhecido. Newton se dedicou ao estudo da alquimia e ao estudo da Bíblia também. Ele era extremamente religioso. Olha essa última frase dele: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Eles sabem reconhecer quem são gigantes. Quem foi um dos gigantes para o Sr. Newton? René Descartes, filósofo e matemático francês. Outra personalidade que não dá para a gente desencarnar em pleno século XXI e não saber quem foi e quais as contribuições de um René Descartes. É impossível, não tem como, é inconcebível. Ainda mais quem busca conhecimento e está aqui na doutrina espírita refletindo sobre quem é, o que busca e o que quer ser. Então, a grande contribuição de Newton foi a mecânica. Então, aqui nós constituímos a mecânica clássica, que os engenheiros adoram para desenvolver tecnologia e para tornar a nossa vida mais fácil, né? Agora, para fechar a visão da física antes dessas grandes revoluções, né, tinha dois grandes pilares que sustentavam a nossa compreensão do universo. Newton, de um lado, com a mecânica, e esse outro fantástico espírito, elevadíssimo, na minha humilde opinião, James Maxwell, simplesmente conhecido como o pai do eletromagnetismo. Então, se a gente quer saber um pouquinho sobre eletromagnetismo, não precisa reinventar a roda. Esse mocinho aí sabe tudo sobre eletromagnetismo. O que a gente precisa fazer? Estudar. E o que o Newton falou que a gente precisa para estudar? Tem que ser preferido ou preterido de Deus? Ter talentos? O que ele pediu para ter? Paciência. Estudar, eu falo para os meus alunos, estudar, gente, não é gostoso. Nossa, mas como assim? Nossa, pelo amor de Deus. Calma. Não é gostoso para o corpo. O corpo, ele quer fazer o quê? Comer, dormir, que é descansar, e se reproduzir. São leis biológicas. Se a gente deixar a inércia, que é um conceito do Sr. Newton, atuar sobre nós, o que a gente vai fazer? Dormir, comer e se reproduzir. E aí a vida acaba. Nossa, meu Deus do céu, esqueci de fazer tudo. Incrível. Mas tem uma voz na nossa consciência que não vai deixar isso passar incólume. Vai estar aquela vozinha lá: olha, você não está sendo tão bom quanto pode, você não está fazendo tudo o que pode. Ouça essa voz. Sente o seu corpo, comece a ler. E pare com aqueles mecanismos de defesa que eu ouço toda vez. Ah, Nelson, eu trabalho tanto. Eu chego em casa tão cansado e eu preciso me distrair. Aí eu ligo a TV, mas só para distrair. Ah, tá bom. Você liga a TV num documentário? Ah, não. Eu ponho numa novela, eu ponho num... Tá. E quem te ensinou que isso é descansar? Será que não é uma convenção social? Será que não estão nos convencendo e condicionando a nossa mente a agir de forma ineficiente e equivocada? Convencendo-nos a acreditar em algo falacioso e mentiroso? Por que ler não é descansar? Por que assistir um documentário sobre física ou sobre a natureza, ou sei lá o que você gosta, não é descansar? Isso são mecanismos de defesa da mente. Quando nós tivermos oportunidade, a gente conversa também sobre a mente. Mas vamos ver se a gente fala mais um pouquinho sobre esse moço. O Maxwell. Simplesmente para Einstein, Maxwell deu a maior contribuição isolada do século XIX. E simplesmente o que ele fez? Ele desenvolveu a teoria do calor e a mecânica estatística. Trabalhou bastante nessa área, mas o fundamental é que ele unificou a eletricidade e o magnetismo. Então, hoje a gente fala eletromagnetismo graças a esse moço. Porque antes nós achávamos que eletricidade era uma coisa e magnetismo outra. Maxwell mostrou que é algo só. Mas, lembra o que eu comentei no começo? Eu estou descrevendo conceitos. Mas só conceitos em língua portuguesa, ou inglês, ou alemão, ou francês, não basta para fazer ciência. Qual é a linguagem que eu preciso mesmo? Matemática. Então vamos dar uma olhadinha nas equações. Não é para a gente entender nada. Não vamos fazer prova sobre isso. Eu só coloquei as equações para você perceber beleza. Do mesmo jeito que as pessoas enxergam beleza quando vem um carro 0 km, o físico enxerga beleza quando vê isso daqui.
Mesmo que a gente não consiga entender nada de bate-pronto. Eu olho e falo, meu Deus, socorro. Mas os símbolos são tão harmônicos, são esteticamente bonitos. O próprio Einstein comentou isso. Uma equação só faz sentido se ela representar o pensamento do Criador. E ela precisa ser bela. Essas 4 equaçõezinhas simplesmente nos dizem que eletricidade e magnetismo são a mesma coisa. E sabe o que mais elas vão nos dizer? Que a luz é uma onda eletromagnética. Então, quem definitivamente mostrou e não precisou nos convencer, não acredite porque é um dogma, acredite porque eu fui informado disso. Não, acredite porque eu tenho a prova. E a prova é matemática. E ele deduz através dessas 4 equações, e nós no curso aprendemos a fazer também, e chegamos numa equação, e naquela outra equação a gente vê a luz. Isso é incrível. Então vamos ver se a gente consegue fazer um paralelo. Se eu pedir para você pensar num átomo, vocês lembram de átomo? Matéria, partícula, o que é um átomo para nós? Ele tem um núcleo muito denso, composto por nêutrons e prótons. O nêutron não tem carga elétrica e o próton tem carga positiva. Girando em torno desse núcleo, o que tem? Elétrons com carga negativa. Nossa, Nelson, é tão fácil. Foram anos de estudo e pesquisa para os físicos montarem esse átomo. Só que quando o professor pede para você pensar nesse átomo, o que você já imagina? Quando eu falei próton, nêutron, elétron, o que você já imaginou? Bolinhas, não foi? Estou mentindo ou está certo? Bolinhas, mas não existem bolinhas, eles não são bolinhas. Meu Deus, então o que é um elétron? É uma função matemática. O que é um próton? Uma função matemática. Mas Nelson, uma função matemática não tem materialidade, ela é abstrata. Bem-vinda à física, ela mostra que a matéria não existe, ela é uma ilusão. Então quem mostra que a matéria é uma ilusão é a física que se dedica a estudar a matéria. Então para você entender o que é matéria, o que é energia, a gente precisa estudar quem se dedicou à compreensão do assunto. Não adianta falar com quem não domina. Nossa, não, a física é muito materialista porque ela estuda matéria. Pelo contrário. Ela nos mostra que de material, de materialidade, a matéria não tem nada. Então vamos ver se a gente consegue chegar a essa conclusão juntos. Eu até me adiantei um pouquinho porque esse assunto é muito empolgante, né? Então, mais 2 frases só para a gente entender aqui. Não tem como, é impressionante. Esta mudança na concepção da realidade é a mais profunda e a mais frutuosa que a física experimentou desde Newton. Olha o próprio Maxwell dizendo: somente um principiante que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estudar a ciência, ela certamente o levará para mais perto de Deus. Não tem como ser mais claro do que isso. Só que aqueles que conceberam um Deus à nossa semelhança, que como Einstein comentou, eu tenho que agradar para ele ser bonzinho comigo. Se eu desagradá-lo, ele é malzinho comigo. Meu Deus, isso são relações entre nós. Essa é a nossa relação com a divindade. Então, muita cautela quando a gente concebe Deus como Pai. A gente usa a palavra Pai por uma questão histórica, mas não é Pai como pai e mãe. É outra constituição. Senão a gente vai ter uma relação falaciosa, falsa, de dependência e barganha com Deus. Isso não existe. Por isso que essa compreensão, ela é rechaçada pela ciência. Porque ela não faz sentido. Filosoficamente ela não se sustenta. Então vamos ver depois o que aconteceu. Essas 4 equações podem ser resumidas nas outras 2, que eu acho mais bonitas, são mais bonitas ainda para mim, esteticamente dizendo. A gente resolvendo aquelas 2 equações, o que a gente faz, Nelson? Quando o físico resolve aquela equação, o que acontece? Ele entende um pouquinho do pensamento de Deus. Só isso. No caso dessas equações, ele consegue entender o que é luz, como onda eletromagnética. Sensacional. Mas isso já nos empolga e nos arrepia, mas é antes das grandes revoluções. As grandes revoluções não aconteceram ainda. Maxwell abriu a porta para a grande revolução ocorrer. Mas vamos ver como é que ela aconteceu. Então, as 2 grandes revoluções que aconteceram intelectualmente, que vão mudar o nosso paradigma. Eu já vou me adiantar aqui também, porque a emoção é muito grande. Mas as pessoas acreditam que sabem o que é o tempo, né?
Vocês já ouviram falar sobre viagem no tempo? Vocês acreditam em viagem no tempo? Mas ela é real. Passagem do passado, presente e futuro é uma ilusão da mente. Não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Então, quando a gente fala fique no presente, quando a gente estuda um pouquinho o tempo, a gente fala, nossa, mas o que o senhor está querendo dizer por presente? Porque eu acabei de pensar, já passou um segundo. Acabei de piscar, passou meio segundo. O que é presente? Onde ele se localiza? Ele tem duração? Aí a gente pergunta para a pessoa, o que é eterno? Eterno é uma coisa que dura muito, para sempre. Mentira. Eterno não tem duração. Na eternidade não tem passagem de tempo. Então não tem duração. Quando a gente fala infinito, o que a pessoa pensa? Algo muito grande, mas o infinito não tem dimensão. Então a gente precisa rever o nosso vocabulário, ser mais claro. As duas grandes revoluções, teoria da relatividade restrita, que vai falar sobre o tempo, teoria da relatividade geral, que fala sobre o tecido do universo. Aí a gente vai começar a falar sobre a Gênese. Aí você vai dizer, mas Nelson, por que você já não está falando sobre a Gênese? Como eu vou falar sobre cosmologia se a gente não souber pelo menos o mínimo de física? Tem como? Não, o próprio Allan Kardec nos disse isso. Você quer compreender a Gênese? Estude a ciência. Então, aí a gente vai discutir um pouquinho de cosmologia. Mas eu preciso ter em mãos a teoria da relatividade especial e a teoria da relatividade geral. Dizer para vocês que o tempo é relativo já assustou muita gente, não é? Agora imagina isso em 1905. Então o que os físicos acharam do Sr. Einstein? É um doido, um maluco, ainda mais porque ele tinha uma personalidade incrível, incrível. Porque ele não tinha um pingo de pudor com as convenções sociais. Ele trabalhou muito tempo na Alemanha. Vocês se recordam, até hoje, né, como é que é o povo alemão? Eles são muito disciplinados, eles têm virtudes que eu admiro muito. Na época do Einstein, os professores eram extremamente rigorosos, era uma sociedade muito disciplinada, tinha que ser tudo impecável. E como que o Einstein aparecia nas fotos? Nem o cabelo ele penteava. Imagina para a sociedade. Falou, Einstein, você é professor universitário. O senhor está aqui em alto nível, conversando com a elite intelectual da Europa. Penteia o cabelo, pelo amor de Deus. Mas não, eu estou aqui para compartilhar o que eu sei. As aparências não me interessam. E ele era polêmico e contraditório. E eu vou explicar por quê. E a gente vai conversar sobre ele um pouquinho agora. Mas, antes de falar sobre o Sr. Einstein, que é o nosso foco, eu gostaria de pelo menos citar os precursores. Não vai dar para a gente trabalhar com todos, mas eu gostaria que vocês conhecessem pelo menos, e quem se interessar, pesquisar. Esquece jogador de futebol, esquece. Pesquisa esse daqui. Eu quero saber o que a atriz tal fez hoje. Não, por favor, tenta pelo menos uma semana, tenta por uma semana só, digita esses nomes no Google, pelo menos uma vez, vê como você se sente, analisa. Essas três personalidades, meu Deus, o que elas contribuíram, o que elas fizeram, eu não tenho palavras para descrever. Eu me sinto envergonhado por estar aqui falando muito mal sobre o que eles fizeram. Eu deveria me expressar com uma grandiosidade que eu não consigo. Então eu vou só citar. Poincaré, físico e matemático francês, um gênio, um erudito. Sabe quando eu falo gênio? Eu não falo aquela pessoa chata, arrogante, soberba, que também tem no meio acadêmico. Quando eu falo gênio, eu falo aquela pessoa erudita. Vocês sabem a diferença? É o que eu falo para os meus alunos. Eu estou dando aula, mas eu sei que não é todo mundo que vai fazer física. Eu não estou formando físicos, eu estou formando eruditos. Sejamos eruditos. Todos nós podemos ser. Não é questão de academia, não é questão de diploma, é questão de postura. Vocês entendem? Essa é a mudança de paradigma. Lorentz, sem comentários, ele fez praticamente toda a matemática da teoria da relatividade. Einstein percebeu as consequências, mas Lorentz, ele ficou um pouco receoso, porque as suas equações mostravam um universo muito estranho, e como ele era ainda um pouco apegado às convenções sociais, tradições e status, ele ficou receoso.
Adivinha quem não tinha receio nenhum para falar a verdade pura e absoluta? Einstein. Einstein era genial, mas eu coloco esses três no mesmo nível de genialidade, se não um pouquinho acima, com todo respeito ao Sr. Einstein. Mas Einstein tinha uma coisa que faltava um pouco a eles, que era liberdade. Ele não estava a serviço da sociedade, ele estava a serviço do conhecimento. Ele era livre. Isso provocava muita gente. E Bernard Riemann, um matemático fantástico, desenvolveu a ferramenta para a gente estudar o universo, a teoria da relatividade geral e entender o que é o espaço, o que é o tempo, como o universo foi concebido. Sem a matemática dele não dava para fazer. Foi ali que Einstein subiu. Lembra o que Newton disse? Eu só vi mais longe porque subi em ombros de gigantes. Olha os gigantes do Einstein aqui. Então fica à disposição para vocês pesquisarem. Mas esse é o senhorzinho que a gente quer conversar. Esse senhorzinho, ele é extraordinário. Como eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Espero um dia ter esse privilégio. Mas eu preciso primeiro tirar algumas ilusões da cabeça de vocês. Vocês já ouviram dizer que Einstein era ruim em matemática, não é? Quando ele estava na escola? Sim ou não? Mentira! Vocês já ouviram dizer que ele roubou toda a ideia da esposa dele, não ouviram dizer? Mentira também. Então vamos contar as verdades sobre o Sr. Einstein para a gente poder entender o que ele fez? Primeiro, ele era um gênio? Sim. A sua genialidade foi percebida aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, o que a gente gosta de fazer aqui na sociedade brasileira, nessa nossa geração? A gente incentiva as crianças a viver de aparências, ilusões e buscar uma falsa felicidade. Sabe o que o pai dele deu de presente quando ele estava doente? Uma bússola. Einstein olhou para aquela bússola e falou: meu Deus, eu viro para cá, ela aponta para o norte. Eu viro para cá, ela aponta para o norte. Ele foi para baixo da cama, ela aponta para o norte. Aí os médicos e enfermeiros chegaram: mas cadê o menino? Está embaixo da cama brincando com a bússola. A pergunta que ele se fez aos 8 anos: que mão misteriosa é essa que segura a agulha apontando para o norte? Na ingênua inocência de uma criança de 8 anos. Desde aí ele não parou mais de perguntar. Ele não parou mais de querer entender o que é o universo e por que as coisas funcionam assim. Quem eu sou e por que estou aqui? Esse é o Sr. Einstein. Então, essa história de que ele era mau aluno é mentira. Sabe por que ele ficou com a fama de mau aluno? Porque ele sabia mais que os professores. O professor gosta quando o aluno sabe mais do que ele? Não. O professor, eu sempre falo para os meus amigos professores, a gente tem que ter o ego sob controle. Se você não tiver o ego sob controle, não seja professor. Você vai fazer o que provavelmente fizeram com muitos de vocês: traumatizar. Aí é trauma aqui, trauma ali, não sei matemática, não gosto de física, eu detesto, pelo amor de Deus, nem me fala que eu já passo mal. Isso não é culpa da ciência, é culpa do professor. Muitas vezes dos pais também. Uma cobrança indevida e um posicionamento equivocado. A ciência tem que ser pura, simples e linda. Esse é o propósito. Então, olha o que o Sr. Einstein fez. Eu peguei uma frase bonitinha aqui, ó, do Hermann Weyl, outro físico que também conheceu Einstein. Olha o que ele disse sobre a teoria. Foi como se uma parede que nos separava da verdade tivesse desabado. Extensões maiores e grandes profundidades estavam agora expostas ao olhar investigador do conhecimento. Regiões sobre as quais não tínhamos nem mesmo um pressentimento. Ela nos aproximou muito mais da compreensão do plano subjacente a todos os acontecimentos físicos. Resumindo, Einstein abriu o portão do conhecimento, do universo para a gente. Ele descerrou o véu de Ísis. Não dá para estudar cosmologia sem saber o que o Einstein fez. E a cosmologia estuda o que mesmo? O universo. Então, como é que eu sei? O que muitas pessoas acreditavam? Vocês já leram um pouquinho sobre cosmogonias? A gente acreditou por muito tempo que a Terra era plana. A gente acreditou por muito tempo que a Terra, ou melhor, que o Sol girava em torno da Terra. Pessoas morreram por dizer o contrário. Vocês se lembram disso? O abuso da religião pelo medo de ser revelado que não é uma revelação divina. Que é texto escrito por humanos, espíritos. Esse é o medo. E o medo faz as pessoas agirem com violência. Você não acredita no que está escrito nas palavras reveladas? Você vai ser morto. Então submeta-se. Mas como eu vou me submeter? Eu sei que está errado e eu sei o que é o certo.
É isso que a ciência fez. Newton tentou estudar cosmologia, mas a física newtoniana não dá conta de estudar o universo. Então, se nós não tivéssemos essa ferramenta, seria muito difícil contestar dogmas. Então, vem uma pessoa poderosa e fala, acredita nisso. Eu não tenho como contestar. A gente acaba acreditando, como fizemos por muito tempo. Vocês sabem que os gregos já sabiam que a Terra era redonda há uns 300 anos antes de Cristo? E na Idade Média, 1400, 1300, gente estava morrendo por dizer que a Terra era redonda. Eratóstenes já tinha calculado o comprimento da circunferência do planeta, 300 anos antes de Cristo, desenhando na areia. Vocês têm noção de quanto tempo eu estou dizendo? 1500 anos. E os europeus não acreditavam que a Terra era redonda. E para o nosso espanto, um aluno me apresentou que existe um grupo de alunos, de pessoas que, planistas, não sei. Ou seja, tem uma discussão sobre a Terra ser plana. Eu falei, está brincando comigo? O que está acontecendo com o mundo? Ninguém está pensando. Então vamos ser cautelosos. O grande trabalho dele, a teoria da relatividade restrita em 1905, e aí ele expandiu para geral em 1916. Simplesmente o ano de 1905 ficou conhecido como o ano do milagre. A gente acredita que não tem como isso acontecer de novo. Se acontecer, vai ser um evento. Einstein conseguiu todas essas revoluções num período, num intervalo de tempo muito curto. Assustou todo mundo, porque até então a gente acreditava na visão newtoniana. Qual que era a visão newtoniana? O tempo flui do passado, vai para o presente e depois para o futuro, como um rio. Aí o Einstein falou, poxa, seu Newton, calma, vamos pensar com mais cautela. Pensando com mais cautela, mas antes da gente pensar com cautela, deixa eu colocar essas frases aqui, porque são espetaculares, né? Eu sou muito fã desse senhor aqui. Então, olha a primeira frase. O que tenho a dizer sobre a obra de Bach? Ouvir, tocar, amar, adorar. Quando Einstein foi a uma apresentação de um menino, se não me falha a memória, ele tinha 12 anos, eu não lembro ao certo a idade, ele era criança. Esse menino estava tocando violino e apresentando uma obra de Bach. Quando acabou a apresentação, Einstein foi até o menino e falou, muito obrigado, hoje você me deu certeza de que Deus existe. Ao ouvir você tocar essa música, eu senti Deus. Esse era o Sr. Einstein, ouvindo Bach, período barroco. Isso daqui, gente, tem que ouvir todo dia. Eu falo para os meus alunos também. A gente brinca porque eu mostro as músicas, eles me mostram algumas, mas eu não consigo ouvir. Então eles tentam colocar, falam, não, tá bom, ótimo, nossa, ouve a minha agora. Eu falo, meu Deus do céu, presta atenção no que você está ouvindo. A gente não se alimenta só com coisas sólidas e líquidas, a gente se alimenta com informações. Então a pessoa acha que está tudo bem ouvir besteiras. Ouvir besteiras é se alimentar de lixo. E a pessoa não entende. Depois começa a dar um monte de problema, fala, não sei o que está acontecendo, Deus esqueceu de mim. Não, é você que esqueceu de você mesmo. Ouça o que te eleva. O que inspirou o Bach a compor? O divino. Então a música dele eleva em direção ao divino. Einstein está aqui para não me deixar mentir. Olha a segunda frase. Não pode existir um conflito legítimo entre ciência e religião. A ciência sem religião é imperfeita, e a religião sem a ciência é cega. A última, essa daqui também é espetacular. Para mim define o que é ciência. Olha o que o Einstein colocou. Eu quero saber como Deus criou este universo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele. O resto são detalhes. Não tem como não arrepiar, isso é nobre. Isso mostra um espírito altivo, nobre. Então, vamos falar um pouquinho, já que não dá para a gente se estender, porque eu quero falar sobre cosmologia. Mas vamos só pincelar os aspectos importantes. A questão do tempo, é extraordinária. Quando eu descobri que o tempo não passa da mesma forma para todas as pessoas, foi um choque para mim, foi um impacto. Não sei se é um impacto para vocês também. Porque, traduzindo, o que o Einstein quis dizer? Quanto mais rápido eu estou, mais devagar o tempo passa.
Nossa, então eu vou correr o tempo todo, Nelson, que eu não envelheço. Essa é a teoria do rejuvenescimento. Não, não é tanto assim. A gente teria que correr muito rápido, próximo à velocidade da luz. Vocês têm noção de quanto é a velocidade da luz? É 300 mil quilômetros por segundo. Você pisca e a luz dá várias voltas em torno do planeta Terra. É uma velocidade incomensurável. E o que o Einstein disse? Que essa velocidade da luz é absoluta. Então tem uma coisa que me incomoda muito também no meio espírita, para a gente não ser equivocado. Não é querer ser chato, mas a gente acaba ensinando coisas erradas. Certas vezes eu ouço palestras em que as pessoas dizem: tudo é relativo. Por quê? Einstein nos ensinou com a teoria da relatividade. Nossa Senhora, tudo errado. Einstein vai se sentir extremamente ofendido. Não existe isso. Nunca argumente que algo é relativo pela teoria da relatividade. Isso não existe. Primeiro que já é uma contradição linguística, porque se existe o relativo, ele tem que ser relativo a alguma coisa. E relativo a quê? Ao absoluto. O absoluto existe, a gente está tentando alcançá-lo. É o propósito da ciência, na minha humilde opinião. Agora, então o que o Einstein fez? Na visão de Newton, quem que era absoluto? Quem que reinava e sentava no trono do absoluto, divino, intocável? O tempo. Mas aí o que o Einstein disse? Não é o tempo que é absoluto, é a velocidade da luz que é absoluta. E ele provou isso matematicamente. Não dá para a gente fazer aqui, mas ele provou matematicamente. A velocidade da luz é absoluta. Então quem que é relativo? O tempo. E eu não estou falando de tempo psicológico, porque para quem não gosta de física, essa palestra vai demorar 10 horas. Para mim ela vai demorar 20 minutos, porque eu adoro esse assunto. Então eu estou falando não do tempo psicológico, eu estou falando do tempo real. Vamos dar um exemplo concreto para você perceber? Que Einstein chamou de paradoxo dos gêmeos. Vamos imaginar dois irmãos gêmeos, idênticos. Vocês estão imaginando comigo? Dois irmãos gêmeos. Um ficou aqui na Terra, um foi colocado numa nave espacial. Essa nave viajou pelo espaço a uma velocidade muito alta. Dá para superar a velocidade da luz? Não, mas vamos dizer que foi próximo. Aí ele voltou. Vamos imaginar que esses irmãos, antes da partida, tinham 30 anos cada um, pode ser? Quando o irmão gêmeo voltar, aqui na Terra, passou 20 anos. Então, o irmão dele tem quantos anos agora? 50, ele vai voltar com 33. Com 33, mais ou menos, né? Porque tudo depende da velocidade, só para ser chocante para vocês. Mas é assim mesmo. Nossa, Nelson. Então, quando você fala tempo, você não está falando relógio? Não. Quando eu falo tempo, eu falo tudo. O nosso metabolismo, as células, o pensamento, tudo tem que se adaptar às leis da natureza. Então o meu corpo não envelhece. É real. Meu corpo não envelhece porque as células e o metabolismo estão obedecendo às leis da física. Então é possível, Nelson, numa viagem, o filho ficar mais velho que o pai? Sim. Alguém assistiu Interestelar? É o filme mais coerente com a física. Lá ele mostra o pai mais jovem que a filha. E não é só a velocidade que altera a passagem do tempo, permitindo que a gente viaje. Então, como esse moço só tem 33, ou seja, para ele só se passaram 3 anos. Aqui na Terra passaram-se 20. Então, o que a gente diz? Que essa pessoa viajou para o futuro. É uma viagem no tempo isso. Nelson, para o futuro, beleza. E para o passado? Também dá. Isso significa, olha só o que eu vou dizer, que tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, está indelevelmente marcado no tecido do universo. Isso mostra uma certa responsabilidade sobre quem nós somos. Vocês concordam comigo? Então, quando a gente lê na doutrina espírita, tal pessoa resgatou o que ela fez, o que ela foi em outras existências. Está coerente com a física isso? Absolutamente. É que a gente não domina a tecnologia, mas matematicamente a gente já consegue viajar no tempo facilmente. Inclusive já mandamos partículas para o passado. Partículas já viajaram no tempo? Uau! E a gente não está sabendo nada disso? Vamos nos informar e pesquisar. Viagem no tempo não é mais uma especulação, não é uma ficção científica. Agora a pergunta que eu faço para vocês refletirem em casa hoje:
Quais são as consequências para a doutrina espírita da realidade da viagem no tempo? Qual é o significado disso? São as reflexões que a gente precisa fazer. Viajar para o futuro e viajar para o passado. Além de usar a velocidade para viajar no tempo, a gente também pode utilizar o campo gravitacional. Einstein mostrou que quanto mais intenso for o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa. Por isso que eu achei extraordinário, eu convido vocês a assistirem o filme Interestelar. O que acontece numa das cenas? Tá, eu não vou contar todo o filme, só um pedacinho. O que acontece numa das cenas? Eles vão descer para um planeta em que o campo gravitacional é muito intenso. Mas um dos viajantes ficou na nave. E o que ele disse? Cuidado, vocês vão descer nesse planeta, mas a cada hora que vocês ficam nesse planeta, são 30 anos que se passam na Terra. Mas isso tudo, Nelson, é ficção. Não, isso tudo é real. Podemos calcular facilmente isso se a gente tiver o treinamento para calcular. 1 hora aqui, 30 anos na Terra, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu fico, para mim passou 1 hora, minha filha que tinha 3 anos vai ter quanto tempo? Quantos anos de idade agora? 33. Mas como? Só passou 1 hora para mim? Sim. E quando eu falo passou 33 anos, não é um tempo fictício. O corpo envelhece, todo o universo tem que obedecer. Da mais simples e minúscula partícula até uma galáxia tem que obedecer às leis da relatividade restrita e geral. É simples assim. Então nós dizemos que essa lei reflete o pensamento do Criador. Perceberam? Coloquei as 2 equaçõezinhas também por beleza. A de cima é mais complexa, ela mostra que não existe espaço separado de tempo. O que existe é um tecido que forma um universo chamado espaço-tempo. Então o tempo não é tão especial assim para a física. Ela tem o mesmo status que o espaço. E esse tecido que é o espaço-tempo, o que o Einstein mostrou que ele acontece também? Ele se curva. Quanto maior a massa do objeto, maior a curva. E aí ele explicou a gravidade. Quando a gente aprendeu a gravidade no ensino médio, o que o professor dizia? Massa atrai massa, mas é porque a gente não sabia o porquê. Agora a gente sabe. Pela curvatura do espaço-tempo. Com isso, nós fizemos grandes descobertas cosmológicas. Inclusive, foi predito pela teoria da relatividade geral a existência de buracos negros, que é quando uma estrela muito massiva morre. Mas o que será que acontece num buraco negro? Para onde vai a energia e a informação que ele suga? Nem a luz escapa dele. A física está estudando ainda. Não tem respostas prontas. Uau! E a última mudança de paradigma, a mecânica quântica. Enquanto Einstein está estudando o universo, o macro, a mecânica quântica estuda o micro, o funcionamento das partículas, quem nós somos. Max Planck também é um gênio. Olha só o que ele disse. Einstein sobre ele. Um homem a quem foi dada a oportunidade de abençoar o mundo com uma grande ideia criativa. Não precisa do louvor da posteridade. Sua própria façanha já lhe conferiu uma dádiva maior. Olha o Planck dizendo: podemos concluir a partir do que a ciência nos ensina, que na natureza há uma ordem independente da existência do homem. Um fim ao qual a natureza e o homem estão subordinados. Tanto a religião e a ciência requerem a fé em Deus. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, no final de toda a reflexão. Outra frase de arrepiar. Mas, para nossa surpresa, Einstein também participou dessa grande revolução. Ele não gostou muito dos resultados finais, mas a gente vai dar uma olhadinha no que ele fez. Olha o Roger Penrose, um amigo dele. É particularmente notável que o único físico, Albert Einstein, tivesse percepções tão extraordinariamente profundas a respeito do funcionamento da natureza, que tenha podido estabelecer as bases de ambas as revoluções do século em um único ano. Mais uma equação bonita. Essa teoria do campo unificado que está em aberto é o que a gente vai conversar no final, para entender a gênese. Olha essa frase do Einstein. Bárbara frase. Talvez algum dia a solidão venha a ser adequadamente reconhecida e apreciada como mestra da personalidade. Há muito que os orientais o sabem. O indivíduo que teve experiência da solidão não se torna vítima fácil da sugestão das massas. Uau! E olha a última.
pode-se afirmar que o eterno mistério do mundo é a sua compreensibilidade. Saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional, radiantemente belo, algo que compreendemos apenas em forma rudimentar, é esta a experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa, não científica só. Niels Bohr, ele que deu a ideia do átomo que a gente comentou no começo, lembra? O famoso átomo de Bohr. Olha só, Sr. Bohr, esquecendo o uso ocasional de esquis, a bicicleta era o meio de locomoção favorito de Bohr. A marcha relativamente lenta do veículo, baseada num equilíbrio de variáveis dinâmicas que não se pode conseguir explicar adequadamente, em poucas palavras, é, penso eu, uma boa introdução ao caráter de Bohr. Físico adora a bicicleta, né? Que bom que nós nos encontramos com um paradoxo. Agora temos alguma esperança de progredir. Bohr. Toda dificuldade grande e profunda tem em si sua própria solução. Ela nos obriga a mudar o nosso pensamento, a fim de encontrá-la. Essa é a ideia do átomo dele. Boa, mas eu quero já caminhar mais para os finalmente, para a gente poder fechar com a nossa cosmologia. Heisenberg, que nos deu a ideia de um princípio super importante basilar na mecânica quântica, que a gente vai usar para compreender o universo. Olha a frase dele. Falava-se de duas modalidades de revelação de Deus. Uma estava inscrita na Bíblia e a outra encontra-se no livro da natureza. As santas escrituras foram escritas pelo homem e assim sujeitas a erro, enquanto que a natureza é a expressão direta das intenções de Deus. Aí eu compreendo a revelação. Essa formulinha aqui é o terror dos físicos. Resolvendo essas formulinhas, a gente descreve o comportamento das partículas. E esse moço, Erwin Schrödinger, que nos disse que quanto mais a gente estuda a matéria, menos material ela nos parece. Então as partículas são essas funções matemáticas aqui. Isso é uma partícula, não é bolinhas como a gente imaginava. A obra que marcará uma época, disse Planck. A concepção de seu trabalho brota do verdadeiro gênio, disse Einstein. Olha Schrödinger. A tarefa é não tanto para ver o que ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre o que todo mundo vê. Mas quando se trata das partículas elementares, constituintes da matéria, lá, parece que não faz sentido pensar nelas novamente como constituindo de algo material. Elas são, por assim dizer, forma pura, nada mais senão forma. O que surge uma e outra vez em observações sucessivas é esta forma, não uma quantidade ínfima, individual de matéria. Uau! E aqui, para encerrar o fantástico, Louis de Broglie, físico francês, descendente da realeza, príncipe, mas amante de física. Ele mostrou que ondas e partículas são a mesma coisa. Partícula se comporta como onda, onda se comporta como partícula. Eram outras ilusões que nós tínhamos no universo. Então, nem partícula, nem onda. O que existe é a dualidade onda-partícula. Uau! Como é que o universo fica então, Nelson? Vamos ver. Tenho muito mais o estado de espírito de um teórico puro do que de um pesquisador ou engenheiro. Amo, sobretudo, a visão geral e filosófica. Fantástico. Então, essa é a mudança de paradigma que, infelizmente, Allan Kardec não pegou. Foi posterior. Final do século XIX, começo do século XX. O que isso nos permitiu fazer? Só para a gente comparar. A teoria da relatividade, constância da velocidade da luz, dilatação do tempo e a equivalência entre matéria e energia, que é a formulinha mais famosa. E nós vamos construir a cosmologia moderna. Todas as consequências da mecânica quântica. O que é matéria, onda, partícula, o princípio da incerteza. Construímos tudo o que sabemos sobre a matéria e as partículas. O acelerador de partículas, o CERN. Aqui a gente vai entender, agora, para encerrar, essa parte das partículas eu ia comentar, mas o nosso tempo já está extinguindo-se. E já extinto, perdão. Eu já vou encerrando já. Só para a gente finalizar, a descrição do universo. A gente vai mostrar a física de partículas num outro momento, numa outra oportunidade. Mas agora, qual que é a nossa visão de Gênesis então, Nelson, atualmente?
Esse é o universo que o físico acredita. Com base em tudo que foi apresentado, para nós hoje, qual que é a nossa concepção atual? Ela é necessariamente verdade absoluta? Não. É a nossa compreensão atual. O universo começou num ponto infinitesimalmente pequeno, extremamente quente e extremamente denso. Ocorreu uma expansão chamada Big Bang, que foi uma alcunha feita por um adversário que não gostava dessa teoria. Mas os experimentos mostram que é a teoria mais provável. No começo, como é que era esse universo? Uma sopa de quarks. Vocês já ouviram falar em quarks? Quarks são as partículas fundamentais que constituem todas as outras chamadas hadrons, prótons, nêutrons e etc. Era só uma sopa, porque a temperatura era muito alta. Conforme a temperatura foi diminuindo, formaram-se os primeiros prótons, nêutrons e os elétrons que estavam todos separados. Depois formou-se o primeiro átomo. Os primeiros átomos foram se formar faltando 300 mil anos. Depois de 300 mil anos do Big Bang. Agora, quanto tempo tem o universo? Vocês se lembram? 13,5 a 14 bilhões de anos. Uma vez um padre fazendo uma pesquisa pelas escrituras, sabe quanto ele concluiu de idade para o universo? 5.500 anos. Perdão, para a Terra, 5.500 anos. Mas a gente sabe quantos anos a Terra tem? 4,5 bilhões de anos. Então uma diferença grandiosa, né? O universo foi esfriando. A física consegue explicar que depois foram aglutinando, formando as primeiras nebulosas, que depois formaram as estrelas. O resto da poeira, então nós somos, o nosso corpo é filho da poeira estelar, né? Dizemos que nós somos feitos de poeira das estrelas. Para nós estarmos aqui hoje com esse corpo, estrelas morreram para formar os elementos da tabela periódica. No universo a gente só tinha hidrogênio e hélio. Depois com hélio, só hidrogênio. Aí as estrelas começaram a formar hidrogênio e hélio, fundindo dois hidrogênios para formar o átomo de hélio. Depois ela vai envelhecendo e vai formando os outros elementos da tabela periódica. Quando chega no ferro da tabela periódica, a estrela está morrendo. Quando a estrela morre, se ela tem uma massa muito grande, ela explode na forma de supernova. E aquece tanto que uma estrela brilha mais que uma galáxia inteira no céu. E ela ejeta todos os elementos químicos que ela conseguiu produzir numa nebulosa. Essa nebulosa vai formar planetas, que tem todos os elementos, carbono, cálcio, etc, etc. E é o nosso corpo aqui, ó. Somos filhos das estrelas. E a água que o pessoal está bebendo aí, o hidrogênio dessa água, gente, tem 13 bilhões de anos. É o mesmo hidrogênio que foi formado no Big Bang. Só é reciclado. E aí a história de como vai se formar a vida depois, vai ficar para nós numa próxima oportunidade. Essa é a visão que a gente tem atualmente sobre a Gênese, como o universo se formou. Eu peço desculpas aí, eu passei um pouquinho do horário, né? Desculpa, é que esse é um assunto que me emociona muito. E eu fiquei extremamente contente por ter compartilhado com vocês um pouquinho só. E o grande intuito é que você pesquise, se aprofunde. Não acredite no que está só escrito. Pesquise, estude. Com base nisso, a Gênese, que é uma leitura muito difícil, ela é abstrata, são palavras antigas, já foram traduzidas, fica um texto muito poético e a gente não consegue apreender o que ele está querendo dizer. Tendo um pouquinho da física, você vai ver a beleza da criação e vai assumir como revelação divina a ciência. Muito obrigado pela paciência de vocês, viu? O nosso muito obrigado ao expositor da noite, Nelson Bretanha, por ter nos proporcionado tanto conhecimento e momentos tão agradáveis nessa noite. E a gente pede a você, Nelson, que você faça para a gente a prece final. E depois nós teremos um mimo de presente para você. Bom, vamos fechar os nossos olhos uma vez mais, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior, numa postura
de humildade e profunda gratidão, reverenciando e venerando esses queridos benfeitores que nos acompanharam, nos instruíram, nos inspiraram. E vamos carregar conosco essa energia, essa vibração de paz, de luz e serenidade, convencendo-nos de uma vez por todas a deixar a postura de pedinte espiritual que não compreende a sua pequenez e a sua jornada evolutiva, para nos convertermos em ferramentas da espiritualidade, na busca pelo conhecimento e na transformação moral. Que a caridade seja sempre o nosso guia. E lembremos que a caridade maior é simplesmente realizar a nossa própria reforma íntima. Que assim seja. Muito obrigado. Peço então ao Rogério Pereira que possa aí entregar ao Nelson Bretanha o nosso presente, um mimo de todos nós. Mas antes de nos despedirmos, o Departamento de Promoção e Eventos da USE Limeira presta alguns esclarecimentos. Os alimentos arrecadados durante o mês espírita serão distribuídos entre todos os centros espíritas que trabalham com atividade assistencial, sendo que hoje o beneficiado será a Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vitor. Informa ainda aos que participarão do evento com Haroldo Dutra Dias no nosso Clube de Limeira, dia 29 de abril, as inscrições através do site da USE foram abertas no dia 24 de fevereiro, às 16 horas. E às 10 horas do dia 25, já contava com 750 inscrições, sobrecarregando assim o site e ocasionando uma demora para gerar o comprovante de inscrição. Porém, já foi regularizado e os que se inscreveram já estão recebendo as confirmações. E as inscrições serão reabertas ao meio-dia do dia 10 de março e serão oferecidos mais 350 convites. Para os que desejarem se inscrever, o site da USE Limeira é www.uselimeira.org.br. Agradecemos a presença de todos e os convidamos a estar conosco às 20 horas no próximo sábado, dia 10, quando receberemos o expositor Alessandro Viana de Paula, que discorrerá sobre o tema A Evolução do Espírito. Um excelente final de semana para vocês, uma semana maravilhosa e a gente se encontra de novo sábado que vem, às 8 da noite. Tchau!